título dessa mensagem é Como Ser Feliz em Tempos Difíceis. Como é maravilhoso, Jesus deixou um segredo profundo nas Escrituras, de ser bem-aventurado, de ser muito mais do que feliz. E é isso que eu quero compartilhar com você, através do ensinamento que Jesus deixou para nós nas Sagradas Escrituras. E o texto que eu quero começar a compartilhar com você está lá em João, capítulo 13, versículo 12. Vou dar um tempinho para você achar. João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 12. Como um bom pregador expositivo, vou repetir pela terceira vez o lugar das Escrituras. João 13, 12. Vamos ler? Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retornou as suas vestes e voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Versículo 13. Vós me chamais de mestre e Senhor, dizeis bem, pois eu sou. Jesus dizendo, versículo 14. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. E em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, que coisas? Que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vou traduzir esse versículo, 17. Se vocês agora sabem que o Senhor de vocês se fez escravo uns dos outros, lavou os pés, vocês serão mais do que felizes. Bem-aventurado é mais do que feliz, se vocês fizerem o mesmo. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Fique em pé você que está em casa, fique em pé você que está aqui. Estenda suas mãos para mim. Interceda pela minha vida, para que eu possa de fato conseguir transmitir aquilo que o Espírito tem gerado e colocado no meu coração. Amém? Amigo Jesus, nós te amamos neste lugar. O que nos sustenta neste lugar é o teu amor por nós e o amor que o Senhor colocou dentro de nós pelo Senhor. Nós cuidaremos sempre de dar a glória, a honra, a majestade que só o Senhor merece. Doce Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Ministre aos corações dos teus filhos. Traga luz ao nosso entendimento. Traga mudança de mentalidade, conversão, regeneração, santificação, justificação para todo aquele que crê na tua palavra. Nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai da eternidade, pelo sacrifício e o plano do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor reine sobre nós e que a tua palavra reine sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar. Quem crê diga glória a Deus. Quem crê, escreve na live aí, glória a Deus. Amém? Nós lemos aqui uma passagem muito conhecida de quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Amém? E Jesus deu uma ordem muito clara, que nós devíamos fazer isso, lavar os pés uns dos outros, para ser mais do que feliz, para ser bem-aventurados. Amém? Então assim, eu vou começar a palavra contando um segredo. Se você quiser ser mais do que feliz, você precisa ser escravo do seu irmão. Você precisa lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés naqueles dias era um escravo, a função de um escravo. Não de um escravo simples, do escravo mais desvalorizado da casa.
E Jesus lava os pés dos discípulos e diz assim: olha, eu sou o mestre de vocês, e eu lavei os pés de vocês. Eu me fiz escravo de cada um de vocês, e vocês devem fazer o mesmo para serem felizes. Amém? Amém, igreja? Mas você precisa entender, e eu quero que você entenda hoje, qual foi o momento que Jesus fez isso, para você conseguir entender a profundidade daquilo que Jesus queria nos ensinar. Era Páscoa, amém? Era a noite que o Senhor ceiou com os seus discípulos. O que era a Páscoa, pastor? A Páscoa era uma festa judaica, é uma festa judaica, ainda se comemora, os judeus se comemoram até o dia de hoje, da saída do povo do Egito, comemorando que nesse momento da história, lá quando o povo era escravo no Egito, os judeus, amém? A morte passou e visitou a casa dos egípcios, levando todo o primogênito, desde o de Faraó até o servo de Faraó. Mas o sangue de um cordeiro estava nos umbrais das casas dos judeus, amém? E nenhuma vítima foi feita entre os judeus. Então a Páscoa era comida nessa noite de Páscoa, comemorando esse grande feito do Deus de Abraão sobre Israel. Se fazia um animal que eles tinham que comer naquela noite, comia-se pães sem fermento, e o que não era consumido naquela noite era colocado no fogo e queimado. A Páscoa era uma festa de aliança, uma festa que lembrava da aliança que Deus fez com Israel, quando arrancou Israel do Egito com mão forte e mão poderosa. Amém, igreja? Amém, você que está em casa? Então Jesus está nesse contexto de aliança com os seus discípulos. Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus. Ele manda os seus discípulos encontrarem um homem que carregava um balde, e esse homem o conduziu a um lugar aonde ele fez a sua ceia, estabeleceu uma nova aliança com os homens. Amém, igreja? Amém? Nesse dia, nesse capítulo aqui, nesse momento, depois de lavar os pés dos discípulos, nesse lugar, nesse dia de aliança, Jesus estabelece uma nova aliança com os homens. Ele diz assim, ó: quando vocês comerem do pão, vocês vão estar, comem em memória de mim. Este é o meu corpo que eu entreguei por vós. E quando vocês beberem esse cálice, que hoje nós bebemos o suco de uva, esse é o meu sangue que eu derramei por vós. E essa é o sinal da nova aliança. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você está entendendo que Jesus estava no ambiente de aliança e estava executando alguns rituais para que nós não se esquecemos da aliança que Ele fez conosco. Então, igreja, para que você entenda esse Deus de aliança e para que você entenda como esse Deus de aliança estabelece a sua aliança com os homens, nós precisamos voltar no tempo. Precisamos ir lá na velha aliança, porque a palavra de Deus diz em Hebreus que a nova aliança, fala comigo assim, você que está em casa escreve, a nova aliança, fala, a nova aliança é a consumação da velha aliança. Jesus é a nova aliança, e Ele diz assim, eu não vim descumprir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Passará os céus e a terra, mas todo o tio e toda a vírgula será cumprido. Quem já leu isso na Bíblia? Então a velha aliança é sombra da nova. Então, para que a gente entenda o que Jesus estava fazendo nesse dia, para que a gente entenda que nível e como é essa aliança que Deus fez com os homens, amém? Precisamos entender o Deus da velha aliança. Eu vejo muito cristão que diz que crê em Cristo, desprezando a velha aliança, desprezando o Velho Testamento. Igreja, o Velho Testamento, a velha aliança, ela sim foi ineficaz, mas ela aponta para a nova aliança, sempre. O Velho Testamento sempre vai apontar para Jesus, amém? Então, para que a gente entenda esse capítulo 13 e tudo que Jesus fez aqui, precisamos entender o Deus da velha aliança.
Precisamos entender como Deus estabelece as suas alianças com os homens. Amém? Quem quer entender isso, diga glória a Deus. Quem quer ser mais do que feliz aí, diga glória a Deus. Então, vamos entender o Deus de Abraão e como ele estabelece as suas alianças. Amém? Abra a sua Bíblia. Nós vamos voltar aqui novamente, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, versículo 14. Gênesis, capítulo 17, versículo 14. Olha o que diz: o incircunciso, cuja carne do crepúsculo não for circuncidado, será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Pastor, o que nós acabamos de ler? Deus está falando para Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o homem a qual Deus estabeleceu aliança que abençoaria toda a terra. Abraão é o homem que Deus fez uma aliança, amém? E através dessa aliança nós fomos abençoados pela vida do Messias, do Cristo. E aqui no capítulo 17 é um momento de aliança, e Deus fala assim para Abraão: Abraão, aquele que não circuncidar. O que é circuncidar, pastor? É pegar o órgão masculino reprodutor, puxar o crepúsculo e cortar aquilo ali. Mas antes de você entender por que Deus pediu isso, eu quero que você, depois você vai ler, eu vou contar a história, e depois você vai ler o que está escrito aqui em Gênesis 17. Deus aparece a Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aí Deus diz para Abraão assim, no versículo 4, olha o que Deus diz no versículo 4: quanto a mim, Deus falando para Abraão, esta é a minha aliança contigo. E no versículo 4 em diante, depois de Deus mandar Abraão andar na presença dele, ele diz assim no versículo 4: quanto a mim, o que Deus está falando? Quanto a minha parte na aliança, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou prosperar tudo aquilo que você pôr as mãos, eu te darei essa terra que você está pisando os pés, toda a terra será abençoada, Abraão, pela provisão do céu sobre a sua vida. Olha só, a primeira coisa na aliança de Deus é a parte de Deus da aliança. Olha o que ele diz no versículo 4, vou repetir. Deus falando, quanto a mim. Então Deus tem responsabilidade na aliança dele. Quem crê nisso, diga aleluias. Deus não é homem para que minta. Por isso que ele cumpre as suas alianças. Escute isso. Deus não mudou. Deus não mudou de uma aliança para outra. Amém? O que mudou de uma aliança para outra foi a capacidade do homem, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas olha só o versículo 9 da aliança do Deus de Abraão com Abraão. Disse mais Deus a Abraão. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio ou está difícil? Está simples acompanhar ou não? Tá, Ricardo? Olha o que Deus diz no versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu, a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta, versículo 10, é a minha aliança que guardarás entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Deus, nesse dia, o Deus de Abraão, que estabelece uma aliança, nós estamos entendendo como Deus faz uma aliança. Deus colocou o que ele faria. Agora, ele coloca diante de Abraão tudo aquilo que ele coloca agora diante de Abraão tudo aquilo que Abraão precisava fazer. O que Abraão precisava fazer? Abraão precisava guardar a aliança.
Abraão precisava guardar a palavra que Deus havia dado a ele. Amém? Amém? Continua cortando, Jedi? Aleluia. Abraão tinha ouvido de Deus que ele deveria, na parte dele, olha só, quanto a ti, Abraão, guarda a minha aliança, guarda a minha palavra, e todo macho nascido na sua casa deve ser circuncidado. Igreja, a Bíblia diz que nesse dia Abraão pega todos os homens da sua casa e ele circuncida. Provavelmente, igreja, sabe como que ele cortou a carne do crepúsculo? Eu vou falar abertamente. Sabe como ele cortou a carne do pênis de cada um? Com uma pedra. Imagina isso. Tanto escravo como nascido em sua casa. O seu filho Ismael já tinha 16 anos. E é tão interessante que quando Abraão estabelece essa aliança, quando Abraão cumpre a parte dele na aliança, entenda isso. Quando Abraão circuncida o seu crepúsculo, quando Abraão circuncida o crepúsculo do seu filho Ismael e dos seus servos, Deus libera uma palavra sobre ele. Ele fala: agora Sara vai ter um filho. Sara tinha 90 anos e ele tinha quase 100. A Bíblia diz, ele tinha 100 anos. A Bíblia diz que ele se ajoelha e ri do Senhor. E fala: como Sara vai conceber e como eu vou dar um filho a ela? E o Senhor fala assim: olha, Abraão, vou traduzir o que o Senhor diz. Você cumpriu a sua parte na aliança, agora é comigo. E para mim não existe impossível, porque o Deus de Abraão é o Deus do impossível. Aleluia! Mas o que precisou acontecer para que a promessa e a aliança de Deus se cumprisse sobre Abraão? Abraão precisou cumprir a parte dele na aliança. Igreja, nós somos uma noiva. E toda noiva tem a sua responsabilidade na aliança. A responsabilidade não é só do noivo. E nós estamos padecendo nos nossos dias como igreja, porque não entendemos o Deus de aliança, o Deus de Abraão. Olha só, igreja, olha o que aconteceu no dia que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele ceiou, pós lavar os pés dos discípulos, pós se fazer escravo dos discípulos, ele ceia, dizendo que aquele era um sinal da nova aliança. Mas a ceia, o pão e o cálice, representa a parte de quem na aliança? A parte de Jesus, representa o sacrifício de Jesus pelos homens. Mas nós não se atentamos para o outro ritual que nós acabamos de ler, que é ser escravo do seu próximo, que é lavar os pés do seu irmão. Nós não queremos esse outro ritual, e nem se pregamos sobre esse outro ritual. Parece que nos nossos dias, o Deus de Abraão mudou, que só Deus tem parte e responsabilidade na aliança. Não queremos se lembrar do primeiro ritual antes da ceia. Jesus era Deus 100%, mas ele também era 100% homem. O pão e o cálice representam a parte de Deus, a graça, Deus aceitando os homens como ele é. Mas o me tornar escravo do meu próximo é a minha parte na aliança. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Igreja, e o versículo 14 é muito forte, que nós lemos: o incircunciso, cuja carne do crepúsculo não for circuncidado, será extirpado do seu povo, e violou a minha aliança. O Deus de aliança, o Deus de Abraão, se Abraão não tivesse circuncidado, não tivesse guardado o mandamento, não tivesse guardado a aliança, ele seria o pai da fé, igreja? Não. Deus teria cumprido a parte dele na aliança? Não. E eu vou te falar por quê. Porque o nosso Deus é bom. Escreve aí: Deus é bom. Fala aí para o seu irmão.
Ele respeita você. Quando Deus coloca uma condição, quando Deus estabelece uma aliança, e Ele coloca uma condição: olha, se você não circuncidar, você está dizendo para mim assim: eu não quero uma aliança com o Senhor. E se você não quer uma aliança com o Senhor, Ele não obriga você a ter. Quem está me entendendo, igreja? Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Quem está entendendo um pouco sobre o Deus de Abraão e o Deus da aliança, você está entendendo como que Deus faz? E Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus não muda, igreja. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Pastor, o que mudou de uma aliança para outra? O que mudou foi a nova natureza que a nova aliança nos deu. Na velha aliança, no tempo de Abraão, Deus não morava dentro do homem. O Espírito estava sobre o homem, mas não estava dentro do homem. Mas o sangue e o corpo de Jesus moído na cruz, e o clamor dele ao Pai, que a primeira atitude de Jesus no céu foi clamar a Deus que nos enviasse o Espírito Santo de Deus, agora para habitar dentro de nós. A nova aliança, igreja, não foi uma transformação em Deus. A nova aliança foi uma transformação dentro do homem. O que o pão e o cálice proporcionou é agora, pela graça, nós não merecemos, Deus habitar dentro de nós. E quando Deus habita dentro de nós, Ele faz algo profundo em nós. Fala o que, pastor? Fala o que, pastor? O que está escrito em Romanos capítulo 2. Não é judeu o que é exteriormente. Não é circuncidado o que é exteriormente. Quem está me entendendo, igreja? Mas Paulo diz assim, ó: é judeu e é circuncidado aquele que é do coração. Não, o que Paulo está dizendo? Não é bem-aventurado o que é da descendência de Abraão pelo sangue, mas é aquele que aceita o novo e vivo caminho. É aquele que aceita o sacrifício de Cristo, crê em Jesus, é batizado, recebe a nova natureza, o Espírito de Deus vem habitar dentro dele e domina sobre as suas ações e converte a sua carne aos ensinamentos de Cristo. Qual é o ensinamento de Cristo? Fala, qual, pastor? Me tornar escravo do meu irmão. Ser circuncidado não era... Só um minutinho. Eu estou falando errado, mas eu falo errado mesmo. É isso aí, atrai. Então falando que eu estou falando errado, eu falo errado mesmo, eu sou meio dislexo. Aleluia. Vou até beber uma água agora que eu fiquei nervoso. É que eu queria falar assim, corta o couro do pinto, mas eu não podia falar, agora eu vou falar que não vou errar mais. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Isso que é circuncisão. Pega o couro do bicho lá e passa a faca. Esse sou eu. Me libertei. Foi muito bom esse papel que eu me libertei. Aleluia. Entenda algo. A circuncisão, o cortar o couro do Bilal, significava, igreja, não era só porque o cara tinha isso cortado que ele tinha uma aliança com Deus, mas agora a aliança é feita no coração. Aquele que de fato é circuncidado no coração, ele não tem dificuldade de se tornar escravo do seu irmão. Olha só, para que a gente, eu vou entrar um pouco, daqui a pouco mais profundo da nova aliança, mas eu quero compartilhar com você outro texto, que está lá em Josué, capítulo 5, versículo 1. Abra sua Bíblia, Josué, capítulo 5, versículo 1. Eu sei que você está rindo em casa, mas eu tentei vestir uma roupagem de quem eu não sou aqui e eu me libertei agora, aleluia. Agora que eu estou empolgado mesmo. Josué 5:1. Nós vamos entender um pouco mais de como Deus faz uma aliança para aprofundarmos no que Ele fez em João capítulo 13. Quem está entendendo meu raciocínio aí, diga glória a Deus. Quem está aprendendo alguma coisa, diga aleluias. Escreve aleluia aí, moço.
Escreve, esse pastor é meio doido mesmo, pode escrever. Josué capítulo 5, versículo 1. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passassem, desanimaram-se e perderam com a coragem, por causa dos filhos de Israel. Neste tempo, disse o Senhor a Josué: faça facas de pedra e circuncisa os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, que haviam morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de ter saído do Egito, havia circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que acabou toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. Isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que sobre o juramento prometera a seus pais que nos daria, terra que mana leite e mel. Versículo 7. Em seu lugar, porém, pôs seus filhos, estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não haviam circuncidados no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no acampamento, até sararem. Gente, olha só como esse texto é incrível, impressionante, e como ele deixa claro como Deus de Abraão estabelece a sua aliança. O povo, esse mesmo povo que recebeu a promessa lá em Abraão, agora nasceu Isaac, nasceu Jacó. Jacó teve 12 filhos, que se tornou Israel. Eles foram levados cativo para o Egito. E lá no Egito, eles circuncidavam, eles guardavam a aliança. Mas Deus levanta um libertador, Moisés, nós conhecemos a história. E Moisés sai com esse povo para o deserto. Esse povo se rebela contra Deus. Esse povo, em 48 horas, eles tomariam a terra prometida, se eles obedecessem ao Senhor. 48 horas. Mas eles desobedeceram ao Senhor. E essa desobediência gerou uma consequência grave. Eles passaram 40 anos no deserto, e toda a velha geração morreu no deserto. E olha como esse povo estava rebelde no deserto. Os seus filhos nasciam no deserto, mas não eram circuncidados. Porque esse povo estava em total desobediência a Deus. Eles não estavam cumprindo a parte deles na aliança que Deus tinha feito com o pai deles, Abraão. Quem está me entendendo, igreja? Mas olha só que algo poderoso. A Bíblia diz, começa aqui no capítulo 1, que os povos que estavam... Como que aconteceu? Deixa eu explicar para você. Eles chegaram e para entrar em Israel, eles atravessaram um rio que chama Jordão. Amém? Então eles estavam do lado de cá do rio e precisavam atravessar o rio. Todo esse povo, o que não tinha sido circuncidado, o que tinha nascido no deserto. E o Jordão abriu como o Mar Vermelho, há 40 anos atrás. E quando o Jordão abriu, eles atravessaram e ficaram a poucos quilômetros de Jericó. E todas as cidades circunvizinhas ali ouviam falar o que Deus tinha feito no Egito, o que Deus tinha feito no deserto, e que Deus tinha abrido o mar, o rio Jordão, para eles atravessar seco. E a Bíblia diz aqui que todos eles ficaram aterrorizados. Mas quando eles, igreja, olha só, quando eles pisam na terra prometida, quem havia prometido aquela terra para eles? Deus. Lá em Abraão, na promessa de Gênesis capítulo 17, nós acabamos de ler, que Deus falou para Abraão: eu te darei essa terra. Quando aqueles homens pisam na terra prometida,
Qual é a primeira direção de Deus? Cumpram a parte de vocês na aliança. Ó, para que vocês usufruam agora do resto das bênçãos e da direção que eu tenho para vocês. Cumpram a vossa parte na aliança. Igreja, era fácil cumprir a parte na aliança, igreja? Os meninos eram circuncidados ao 8º dia. Era cortado o couro do Bilal dele ao 8º dia. Porque no 8º dia não dava doença, não dava febre. Mas esses homens agora eram tudo homens de guerra, tudo homens formados. Se você estudar um pouco a palavra de Deus, você vai lembrar como que Levi e Simeão mataram os homens de Siquém. Quem lembra dessa história? A irmã dele foi abusada, e eles falaram assim: olha, nós vamos fazer aliança com você, nós vamos dar ela em casamento para você, mas todos vocês precisam circuncidar como nós. Quando aqueles homens de Siquém se circuncidaram, eles ficaram doentes. E quando eles ficaram doentes, Levi e Simeão entrou e matou aqueles homens. Quem lembra disso? Olha só o que esses homens fizeram, igreja. Quando eles pisam na terra prometida, a primeira coisa que Deus pede para eles: circuncida. Josué pega uma pedra. E aí, mano, eu vou falar, pensa num homem, pensa num povo que acreditou no líder deles e acreditou em Deus. Imagina o seu pastor pegando uma pedra afiada, falou assim: vem aqui, você tem uma aliança com Deus? Tem. Você tem uma aliança comigo? Tenho. Dá o seu Bilal aí, que eu vou cortar um pedaço. Hã? Ninguém aqui fazia aliança comigo. Fazia, igreja? E igreja mais, o povo sabia que eles estavam lá. Você acha que eles não tinham informantes? Esse povo ficou tudo doente, perto de Jericó, perto dos cananeus, perto dos seus inimigos, como se quem tinha ficado quando Levi matou. Esses homens ficaram vulneráveis. Ficaram ou não ficaram, igreja? Ficaram ou não ficaram, igreja? Esses homens tiveram que ter uma fé impressionante. Eles entraram no nível de aliança de sangue impressionante. E eu vou te contar, sabe o que aconteceu aqui, igreja? Quando esses homens, olha aqui, nós terminamos de ler assim, ó, eles ficaram ali até que sarassem, versículo 8. Eles ficaram ali, sentindo dores, confiaram no seu líder, confiaram em Deus. Igreja, sabe o que acontece nesse capítulo 5? A Bíblia diz que Josué levanta a cabeça, e quando ele olha, ele vê um homem com uma espada na mão. Ele chega perto e fala assim: quem é você? Você é dos nossos ou você é do inimigo? Esse homem olha para ele e fala: eu não sou nem dos inimigos, nem de vocês. Eu sou o general do exército do Deus vivo. Sabe quem apareceu para Josué ali? O próprio Jesus. Isso aqui é uma cristofania. Quando que Jesus, por que o general, por que Jesus apareceu? Porque Jesus falou assim: olha, eu cumpri a minha parte, eu abri o mar vermelho, eu sustentei vocês 40 anos no deserto, eu abri o rio Jordão, vocês pisaram na terra prometida, a palavra liberada lá para Abraão se cumpriu. Agora vocês precisam cumprir a parte de vocês da aliança. Quando aqueles homens confiaram em Deus, cumpriram a parte deles da aliança, Jesus apareceu e lutou a guerra deles. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo como Deus funciona na sua aliança? Deus é um Deus de aliança, e Ele sempre vai cumprir a parte dele na aliança. Só que Ele só cumpre a parte dele quando você está disposto a circuncidar o seu coração. O mesmo Jesus agora, no texto que nós lemos em João capítulo 13, agora não mais como general do exército do Deus vivo, mas agora como Cordeiro de Deus, que arranca o pecado do mundo. Jesus se encarna, habita entre nós, e um dos seus últimos atos com os discípulos, Ele arranca a vestimenta de cima, pega uma bacia e começa a lavar os pés de quem ia traí-lo, Judas. De quem roubava ele, Judas. De Pedro,
que o negou 3 vezes. Esses dias eu fui perseguido por causa disso. A Bíblia diz que Pedro não só negou Jesus, ele praguejou contra Jesus. Você precisa ler a Bíblia e ver isso. Todos os discípulos abandonaram Jesus horas depois desse ato. E Jesus sabia disso. Sabia ou não sabia, igreja? Sabia ou não sabia, igreja? Mas Jesus mesmo assim, igreja, como eu disse aqui, lavar os pés dos discípulos era uma função de um escravo de menor classificação nos dias de Jesus. Quando ele começa a lavar os pés de Pedro, Pedro fica assustado, falando: não, eu vi o Senhor andar sobre as águas. Eu fico imaginando Pedro pensando: eu vi o Senhor multiplicando o pão com a mão, peixe brotava de dentro de outro peixe. Eu vi uma voz do céu que dizia que você era o Filho amado em quem Deus se alegrava. Eu vi o Senhor transfigurado no monte da transfiguração. Eu vi o Senhor ressuscitando Lázaro. Eu vi o Senhor ressuscitando a filha de Jairo. Eu vi o Senhor curando o cego de Jericó. Como que o Senhor vai se colocar numa posição de escravo? Jesus estava falando para eles, estava querendo dizer para nós o que ele disse no versículo 12 em diante que nós lemos. E o que nós lemos? Jesus disse assim: vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e vocês dizem bem, porque eu sou o Senhor e o Mestre de vocês. E não o aluno, o discípulo, ele não é maior que o seu Senhor. Ele só precisa fazer aquilo que vê o seu Senhor fazer. E ele diz assim: agora que vocês estão vendo eu me colocar na posição mais baixa diante dos homens, de escravo. Igreja, qual é o direito de um escravo, igreja? Qual é o direito do cristão então, igreja? Sabe qual é o direito do cristão? Não ter direito. Se nós não se circuncidarmos de coração, se nós não nos tornarmos escravos uns dos outros, jamais vamos cumprir a nossa parte na aliança, e jamais viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quando Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: aquele que come a ceia indignamente está sofrendo e doente. Sabe o que é isso? O cara ceia, come do pão, bebe do cálice, dizendo: eu aceito o perdão de Jesus sobre a minha vida, que é o sacrifício dele, amém, igreja? Mas ele tem raiva e não perdoa o seu irmão. Ele está cumprindo a parte dele na aliança, igreja? E por não compreender e discernir o corpo de Cristo, ele está doente. E é assim que a igreja está nos nossos dias. Só queremos a parte de Deus na aliança, que é a graça sobre nós, da parte de Deus. Mas não queremos derramar dessa graça que foi derramada em nossos corações sobre as pessoas. Como é difícil ouvir que eu devo ser escravo. Pastor, você estava dizendo, o título dessa mensagem é como ser feliz em dias difíceis. Sabe como você vai ser feliz em dias difíceis? Fala como, pastor? Quando você se colocar na posição de Jesus. Quando você oferecer a outra face todas as vezes que alguém te ferir. Todas as vezes que alguém roubar a sua capa, você deixar levar a túnica. Vou traduzir para os nossos dias. Todas as vezes que alguém roubar o seu celular, deixa levar com a capinha, coloca um crédito e manda o carregador via Sedex. Quem está entendendo isso, igreja? Sabe por que não somos felizes? Porque é difícil demais de entrar isso na cabeça de um carnal caído e diabólico. Eu estava conversando com os meninos que moram aqui hoje, com o Ricardo e com o Alex, e estava dizendo que só existe um jeito de ser feliz. Quando alguém me ataca,
quando alguém me persegue, quando alguém me afronta, eu preciso isolar essa pessoa. Pastor, o que é isolar essa pessoa? Eu não posso aceitar os dardos inflamados do maligno. Qual que é o dardo inflamado da minha? Fala, qual, pastor? Escrevem, qual, pastor? Olha o que ele fez para mim. Oh, não era justo fazer isso. E ele começa a te dar razão. Sabe qual que é o dardo inflamado do maligno mais perigoso dos nossos dias? Fala, qual, pastor? Ele te dá toda a razão sempre. É verdade ou não é, igreja? Quando você alimenta essa razão, você não consegue se tornar escravo do seu irmão. Mas quando você isola o irmão que te persegue, olha para a palavra, lembra do que Jesus falou e fala assim, olha, o meu direito é não ter direito. Eu preciso ser circuncidado de coração. Igreja, aquele que não era circuncidado, segundo a promessa feita a Abraão, o que era feito com ele? Gênesis 17:14. Ele era extirpado da aliança. Ele era morto. Aquele que não cumpre a sua parte na aliança, sabe por que ele não é feliz? Aquele que não cumpre a parte na nova aliança, sabe por que ele não é feliz? Porque ele já está morto espiritualmente. Eu falei para vocês que ia falar um pouco mais sobre a diferença da velha para a nova aliança. Não foi Deus que mudou. Deus continua o mesmo. O que mudou foi a nossa capacidade de viver a palavra. Agora o Espírito não está mais sobre nós, Ele está dentro de nós. Ele nos dá uma nova natureza. E quando nos inclinamos para essa nova natureza, pela graça, Ele nos enche de boas obras. Escute isso. Eu não consigo ser escravo do meu irmão. Eu não consigo ser circuncidado de coração se eu não tiver um profundo relacionamento com o Deus de Abraão que agora habita dentro de mim. Isso é humanamente impossível a um homem carnal. Isso é humanamente impensado para um homem carnal. Por isso que Paulo diz assim que o evangelho de Cristo é loucura para o grego, para o ímpio, mas para nós é poder de Deus, para transformar todo aquele que crê. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo isso, igreja? Igreja, e quando você toma uma posição de se tornar escravo do seu irmão, você vai encontrar algo fantástico. Fala o quê, pastor? A plenitude do evangelho. Sabe qual é a plenitude do evangelho? É a voz de Cristo, dizendo assim: aquele que quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz e me siga. A cruz para onde? Para a minha carne, nas minhas costas. Mas a paz que excede todo entendimento, prazeres inefáveis para o meu interior. Como ser feliz nos dias difíceis, quando todos estão me perseguindo, quando tudo vira de ponta cabeça, quando eu estou sendo extremamente afrontado, enquanto parece que tudo vai cair e nada está dando certo, eu continuo com a paz reinando dentro de mim, porque eu sou circuncidado no coração, sou cheio da plenitude de Deus. Era isso que Jesus viveu na cruz, e é isso que Jesus quer para nós. A revolução que Jesus trouxe foi para dentro de nós. Paulo entendeu tanto isso que ele diz em Filipenses 3: eu não tenho justiça própria segundo a lei dos homens, mas a minha justiça é segundo Cristo. Sabe o que Paulo estava falando? Se a lei segundo os homens diz o que é certo e errado, isso não me interessa. O que diz que é certo e errado para mim é o que Jesus é e o que Jesus fez. Então a pergunta que você precisa fazer, todas as vezes que você está sendo afrontado, todas as vezes que você está passando em momento de perseguição, pastor, existe alguém na terra que não é afrontado e não passa perseguição? Existe, igreja? Não. Todos nós passamos perseguições e afrontas e tempestades sobre esses dias, sobre a terra, porque o mundo jaz do maligno, e o maligno veio matar, roubar
e destrui. A tempestade vem para o homem que firma sua casa na rocha, e a tempestade vem para o homem que firma sua casa na areia. Aquele que firma na rocha, a tempestade bate, a afronta bate, e ele se mantém na posição de escravo, coração circuncidado. Ele pega a toalha e lava os pés do perseguidor. Não pela sua capacidade, mas pela capacidade do Espírito e da nova aliança dentro de nós. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Eu tenho certeza que hoje, nesse dia, você teve a oportunidade de ser escravo de alguém. Teve ou não teve? Teve ou não teve, igreja? Hoje, nesse dia, algumas horas antes dessa live, você que está em casa, você teve a oportunidade de ser escravo de alguém. E deixa eu te fazer uma pergunta, e você precisa entender isso para que a gente encerre a mensagem hoje. Quem deu essa oportunidade para você de ser escravo e cumprir a sua parte na aliança? Foi o diabo ou Deus? Quem, igreja? Deus. Eu entendi algo na minha vida. Todas as vezes que sou afrontado, todas as vezes que falam mal de mim, todas as vezes que alguém me persegue, eu tenho certeza que é o meu Pai me disciplinando e me colocando na posição correta que Ele tem para mim. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, mas quando a nossa cruz chega, nós recusamos a porta de acesso ao céu. Jesus orou, jejuou e pregou, mas Ele só voltou aos céus e reestabeleceu o seu lugar desde a antiguidade, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Só vamos viver a plenitude de Deus quando aceitarmos a nossa cruz. As pessoas, elas vivem mudando de ambiente. Quem já viu isso, igreja? Quem já viu isso? Quando ele morava com o pai e com a mãe, o problema era o pai e a mãe. Aí ele sai, ele casa. E aí quando ele casa, ele descobre que o problema não era o pai e a mãe. O problema é a mulher braba. Aí ele separa uma, duas. Aí ele percebe, todo lugar que ele vai, ele tem um perseguidor. É assim. O problema não está nas pessoas. O problema está que você não quer cumprir a sua parte na aliança. Igreja, aqueles homens no deserto não cumpriram a parte deles na aliança com os seus filhos. E o que aconteceu com eles? Todos morreram no deserto. Mas aqueles homens em Josué capítulo 5, que confiaram no seu líder, confiaram em Deus num nível extremo e violento. Foi ou não foi, igreja? Foi ou não foi? Eles conquistaram uma terra que manava leite e mel. Sabe por que a sua vida nunca muda? Mesmo você muitos anos dentro da igreja? Porque você tem comido da ceia do Senhor indignamente. Olha o que Jesus disse, igreja. Aquele que não perdoa o seu irmão, Deus não perdoa ele. Vivemos em dias em que a igreja se diz da parte de Deus, mas não consegue entender uma mensagem tão simples como essa. Como sou perseguido quando eu prego isso. Não é a primeira vez que eu estou pregando na live. Não é a primeira vez que estou pregando nessa igreja sobre esse assunto. Mas eu preciso sempre, incansavelmente, lembrar você que o Deus de Abraão, todas as vezes que ele fez uma aliança, na velha aliança com os homens, tinha a responsabilidade dos homens e a responsabilidade dele. E quando ele se encarnou em Jesus, isso não mudou. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo orar, pastor. Eu não consigo ler a Bíblia.
Eu não consigo, pastor. Parece que existe um céu de bronze, parece que nada dá certo na minha vida. Eu estou há tanto tempo na igreja. A resposta é muito simples. Só Deus cumpriu a parte dele com você. E a dele já está consumada. Como eu gosto de dizer sempre, Deus não pode fazer mais nada por você. Por quê? Por quê, pastor? Porque Ele já fez tudo na cruz do Calvário. O que precisa ser feito, pastor? Você precisa se inclinar para aquilo que Ele fez todos os dias e começar a cumprir a sua parte na aliança. Ser escravo de quem te persegue. Pastor, você não sabe como é minha mulher braba. Pastor, você não sabe como o meu pastor é. Pastor, você não sabe como o meu obreiro é. Deixa eu te contar, eu sei como que a palavra de Deus diz. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que não vem prova sobre nós que nós não podemos suportar. Não vem cruz sobre nós que nós não podemos suportar. E eu vou te contar um segredo. Todas as vezes que você supera uma cruz, vem uma cruz ainda maior. Mas todas as vezes que você supera uma cruz, se tornando escravo do seu irmão e amando incondicionalmente, cada vez que essa cruz e essa perseguição fica maior, maior é a manifestação de Jesus na sua vida. Mais prazeres você encontra nele, mais dependência você acha nele, mais revelação ele te dá. E o meu apelo para você hoje é muito simples. O meu apelo é um apelo simples e direto. Pastor, eu perdi a oportunidade hoje de ser escravo e de viver a minha parte na aliança. Eu quero me arrepender disso. Igreja, porque se você não se arrepender, se você não reconhecer que você tem perdido a oportunidade de cumprir a circuncisão de coração, no seu interior, você nunca vai conseguir entrar em Deus e viver aquilo que Ele tem para você. Pastor, o que vai acontecer quando eu reconhecer que eu não tenho conseguido ser escravo das pessoas? Fala o quê, pastor? Escreve na live o quê? A mesma perseguição que está te afrontando faz dia vai acontecer de novo. Ó. Estou deixando muito claro tudo para não tocar na sua alma, mas no seu espírito. Não quero mexer com a emoção de ninguém. Então quando você se levantar em sinal de arrependimento, porque aqueles, calma, o povo aqui quase pulou das cadeiras, brincadeira, gente. Quando você se levantar e ficar em pé na sua casa, ficar em pé aqui na igreja, você vai estar dizendo assim: eu não consegui guardar a minha parte na aliança, mas eu quero que ela venha de novo. O que, pastor? A cruz. E que o Senhor me encha de capacidade, porque agora eu entendo, para suportar toda a afronta e viver o céu aqui na terra. Então, pastor, como será a sua oração? A minha oração será simples sobre você. Pai, libera a sua cruz sobre os seus filhos. Melhor. Pai, libera a afronta sobre eles. Se existe alguém arrependido aqui ou em casa, se coloque de pé na posição de receber, que eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Pastor, como é a posição de receber? A posição de receber uma oração. Amigo Jesus, nós te adoramos neste lugar. Nós não buscamos a glória dos homens, porque ela é incapaz de nos completar. Nós buscamos desesperadamente a Tua presença e a Tua glória. Nós entendemos a Tua palavra, não uma palavra fácil de entender, mas uma palavra, Pai, que pode transformar as nossas vidas. E nós estamos aqui em posição de receber uma oração, Pai, porque nos arrependemos de não conseguirmos guardar a nossa parte na aliança, de ser escravos dos outros. Pai, nós sabemos que o Senhor é infinitamente pronto a nos perdoar.
que a sua misericórdia, a sua compaixão sempre estão disponíveis a encontrar corações arrependidos. Então, em nome de Jesus, encontre corações arrependidos nessa noite. Toca, Jesus, renova. A sua palavra diz que o teu Espírito derrama em nossos corações um amor tal, nos convencendo da sua paternidade, mesmo quando não conseguimos guardar a nossa parte na aliança. Então, Espírito Santo de Deus, começa a derramar agora dentro de corações sedentos e arrependidos um amor sobrenatural, em nome de Jesus. Pai, nós também oramos. Em nome de Jesus nós oramos que todo aquele que se arrependeu hoje, que o Senhor conceda força e uma nova oportunidade de ser escravo dos seus irmãos e tomar a sua cruz e seguir o teu Filho primogênito, o unigênito dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, toca, batiza, tapa essa palavra com a tua presença, aonde o Senhor encontrar corações sedentos e arrependidos, em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte aí, igreja? Se prepare, hoje mesmo você terá a oportunidade de circuncidar o seu coração. Hoje mesmo você terá a oportunidade de guardar a palavra, crer em Jesus e viver a sua parte da aliança, sofrer na carne, mas ter prazeres inefáveis para o seu interior. Quem crê, diga o último, glória a Deus. Compartilhe essa palavra, seja um bom evangelista nessa noite, que Deus te abençoe e até semana que vem. Beijo no coração.